Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso novo estudo, né? Novo livro. Bem-vindo pessoal que está em casa. Com bastante alegria que a gente retoma os estudos sobre os livros de André Luiz. E antes de iniciar, a gente vai agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, apesar da chuva. Muitos conseguiram chegar até aqui. Mais um agradecimento aos que não podem estar aqui, né, presencialmente, mas que de casa enviam as energias para que o nosso estudo concorra da melhor forma. Então, agradecendo ao Pai, à espiritualidade amiga, a todos que se envolvem para que esse estudo aconteça. A gente pede que a espiritualidade abra nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir, para que as palavras proferidas, o que ele quer dizer aqui para a gente, cause transformações na nossa vida moral e que com essa transformação a gente consiga crescer espiritualmente, para que quando a gente alcance o alto, a gente esteja preparado para outra vida, né? Que essa aqui é uma e depois da morte é outra. Ela sempre continua. Então vamos fechar os nossos olhos e prestar atenção na prece cantada, que vai nos deixar mais intuídos com o estudo de hoje. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. De um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim.
cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Antes de começar, o pessoal está pedindo o link do estudo nos grupos. Não, mas não mandaram o link do Face. Eu sei. Tá bom? É assim, o livro começa com o prefácio, Rasgando Véus. E quem escreve o prefácio é o Emmanuel. E ele começa dando já uma chamada para a gente acordar, né? Pelo título Rasgando Véus. Então ele fala assim, no primeiro parágrafo: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante aos pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Então ele quer falar que a gente conquistou o céu, as estrelas, os planetas, né? Também embaixo da Terra muitas conquistas em pesquisas, mas ainda não se conforma, não entendeu a morte. Ainda a morte ainda continua ferindo os sentimentos e torturando as inteligências. Em todas as religiões foram estabelecidas regiões definidas do que seria o pós-morte, né? E muitos, o céu e o inferno. E essa seria uma forma de controlar as massas, né? Através do medo do inferno, né? Que todo mundo quisesse conquistar o céu, então amansaria as pessoas, né? E também por interesses materiais, conquistar o céu, vou ser bom, vou fazer determinada coisa, né, em benefício de alguém, para conquistar o céu. É claro que não são todos que agem dessa maneira, com essa má fé. Mas também existem os míopes, aqueles que não querem enxergar, né, por preguiça, acomodação. E tem os também que não querem de maneira nenhuma abrir os olhos. Estão fechados naquele pensamento deles e não admitem outra opinião a não ser a deles mesmos. Mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam más, né? Mas sim ignorantes. Então, o Espiritismo veio para positivar a continuação da vida, além da morte. E que a gente está caminhando sempre em ascensão, né? Sempre em direção ao alto. E o aperfeiçoamento prossegue por toda parte, não só aqui, nesse plano, mas no plano espiritual também. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores e os leva à a vitória por toda parte. Aí Emmanuel nos lembra que a nossa reentrada no mundo espiritual não significa vaguear em um turbilhão aéreo, né, sem qualquer responsabilidade ou atividade, ficar sem fazer nada, muito pelo contrário. Ele diz que como
quem encarna, né? Como quem reencarna, a gente tem o nosso processo de evolução e as nossas obrigações, os nossos afazeres, e que aqui na crosta. E que quando a gente sai dela, encontra no outro plano, igualmente as mesmas sociedades, as mesmas instituições, templos e lares onde o progresso continua para o alto. Então, nada de ostracismo. E a vida seguirá o curso normal, sem sobressaltos e rumo à luz. E, por fim, ele nos convida a prosseguir no serviço da verdade e bom ânimo e do bem, a caminho de Jesus e com Jesus. Boa noite, gente. Então, né, a ideia religiosa, a motivação religiosa é para que nós não percamos a vinculação com o nosso Criador. Mas o segundo objetivo é a educação de uma fé plena, contanto que a emoção esteja sadia. Qualquer pessoa que não está com a emoção adequada, ela não consegue sustentar a fé de uma forma esclarecida. Ela passa a ter uma fé muito mais dogmática, muito mais imediatista, fatalista. Então, quando Emmanuel coloca na introdução, falando sobre os egípcios, sobre os gregos, os romanos, nessa área ocidental, são as filosofias mais elaboradas. São as mitologias mais complexas, tentando explicar a relação do homem no mundo com Deus. Então, aí ele fala que até mesmo essas doutrinas não foram suficientes para esclarecer. O que faltou? Sem tanta informação, tanto pensamento, tanta ciência, o que nos falta? Vamos lembrar da ideia do anjo decaído? Então, que o inferno foi construído por Lúcifer, uma alma, né, que rompeu da divindade e foi punido sendo exilado no inferno. E lá ele passa a ter as suas próprias leis. E todos aqueles que durante a vida material não conseguirem ter um bom desempenho, então como punição, após a morte, estarão sentindo o cheiro do enxofre no inferno. Isso é uma mitologia, isso não é uma verdade. Lúcifer não existe. Existe a mentalidade. Existe o mal, existe a perversão, existe o prazer com a dor. Tem gente que tem prazer em sentir, em causar dor. Então existe, o que é perversão? Pervertir o sentido, mudar o sentido da coisa. E qual é o objetivo agora? Observa que muitos de nós vivemos a busca do bem não para agradar a Deus, mas para a gente não parar no inferno. Ou, na nossa linguagem hoje, não ir para o umbral. Então a gente não está fazendo direito. Isso também não nos salva. Fazer o bem, não pelo sentido do amor, de agradar a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Sacrificar os próprios ressentimentos. Olha que interessante, né? Então, estudar o sentido dessas frases, dessas colocações, é que vai aprimorar também a nossa capacidade de sentir e, portanto, de usar a fé. Então, nós estamos aqui buscando uma melhora. Mas não é só para que a gente se veja livre do mal. Não é porque a gente tem medo da vida. Enquanto a nossa fé sempre estiver fugindo do medo, nós não vamos conseguir ter paz. Ela não vai funcionar. Simples, né? Então, nós precisamos entender que vamos buscar o nosso sentido não para evoluir, como vai falar agora o primeiro capítulo. Não para sair correndo na evolução, indiferente com o outro. Eu quero me ver livre do mal. O outro, cada um, cada um com o seu problema. Isso não funciona mais. Não dá para encontrar essa paz absoluta sozinho. E isso que é interessante.
Aí a gente volta no princípio da Eclesiastes, né? Fora da caridade não há salvação. Desculpa, Bi, eu quase devolvi. Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Eu achei ótimo, Emmanuel é divino, né? Vai se formar apóstolo só para se aposentar e ficar lá gozando o reino celeste? Pequeno demais. É diminuir Deus ao nosso tamanho, né? Quer dizer, luta-se tanto para crescer, para amadurecer, para nada? Para uma vida vazia, sem mais significado, só para gozar eternamente no seio do Senhor? É muito infantil, não é? Então, essa infantilidade na interpretação das Sagradas Escrituras, que é uma das tarefas do Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Por favor, quando a gente fala isso, pelo amor de Deus, não é a melhor religião. É uma das tarefas do Espiritismo, assim como cada religião tem uma tarefa no seu ambiente, na sua sociedade, no seu local, né? Então não está se falando que o Espiritismo é o melhor, está falando que ele é o Consolador Prometido, porque ele veio esclarecer pontos de vista que ficaram muito infantis, com uma interpretação muito equivocada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só um minutinho, ela vai levar o microfone. Muito boa noite. Por favor, eu gostaria de saber se umbral é o mesmo que purgatório para purificar, uma triagem ou algo do tipo. Vocês veem que eu nunca dou uma resposta simples, porque minha cabeça é um ninho de mafagafo. Primeira coisa, umbral não é criação de Deus. Umbral é a permissão de Deus na resposta do nosso uso do livre-arbítrio. Conforme todos nós pensamos, sentimos e agimos, soltamos uma carga vibracional de energia densa, que vai se formando como uma espécie de bolsas, e essas bolsas vão criando forma pensamento, e aí constitui aquilo que a gente conhece como umbral. Então, o umbral serve como uma passagem transitória de purificação daquele espírito que está estagiando na vibração da materialidade. Ou é uma paixão, ou é um ódio, um desejo de vingança, uma vergonha absurda, um arrependimento que consome. Então, toda vez que a fé desalojada da emoção saudável estiver com a gente, nós passamos a vibrar na condição do umbral. E aí, então, a gente questiona, o umbral está fora ou está dentro de nós? A partir da década de 50, esse livro é de 1946, quando foi lançado. Ali já estava acontecendo um propósito espiritual de começar a dissolver essas bolsas de energia que acabaram se tornando uma localização do mundo espiritual. Então esse é o propósito da regeneração, dissolver a ignorância. Mas não é o quanto a gente sabe, é o quanto a gente sente. Essa ignorância que a gente carece. Então o umbral é uma combinação de energia que todos nós ajudamos a construir, que utilizamos ainda após o nosso desencarne, como processo de purificação, como se fosse um ímã, tirando densidade, nos dando condições de pensar melhor, de escolher melhor, voltando para áreas de umbrais mais leves, como estão as colônias espirituais, né? Então vamos lembrar que em torno da Terra, a psicosfera em torno, o material mental que cobre a Terra ainda é muito denso. Tem muita guerra, muita mentira, muita hipocrisia. Então o umbral seria então a manifestação dessa fantasia do que é Lúcifer. Está bem? Então combina uma coisa com a outra. Muito obrigado. Então, vamos... Ninguém mais, né? Então, a gente vai iniciar o capítulo 1. Convite ao bem.
Então, André, nesse livro, ele já não é mais um observador. Ele já começa a atuar ativamente nas atividades do grupo que foi formado e ele vai usar os conhecimentos médicos dele, que ele era médico na Terra. Então, essa equipe que André faz parte é formada por ele mesmo, né? Um padre católico, Hipólito, uma enfermeira chamada Luciana, e chefiada por Jerônimo. Ele conquistou a liderança pelas qualidades que ele apresentava, né? Então, qual é o objetivo da equipe? Quer falar? Lembra que teve um outro estudo falando que não era tão importante os títulos da Terra? E por que aqui, quando ele apresenta a equipe, ele fala cada um a sua profissão na Terra? Para dizer para a gente que o esforço que a gente coloca aqui no mundo tem sua validade depois, sim. Aquele que se esmerou na educação, que desenvolveu habilidades dentro da educação, provavelmente quando chegar na espiritualidade, ele continue também aperfeiçoando seus dons na educação. Mas não que os títulos são importantes. Então foi a enfermeira, a dona de casa nunca aparece para trabalhar. Não, não é isso. Está falando que o esforço que foi colocado continua valendo do outro lado. Então, o objetivo da equipe é formar uma expedição socorrista atuando em processos de desencarnação. A primeira atividade do grupo é acompanhar uma palestra num local chamado Templo da Paz, que se encontra no Ministério do Auxílio, um dos departamentos do nosso lar. O tema da palestra, a necessidade de cooperação junto das entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Albano Metelo será o instrutor dessa palestra. Numerosos irmãos de quase todas as condições estavam também chegando ao templo para acompanhar essa palestra. E muitos que estavam ali também integrariam equipes de socorro e também iriam para regiões menos evoluídas. O Albano Metelo era do tipo, ele era tido como o campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores nos círculos imediatos da crosta terrestre. Albano tinha uma aparência calma e simpática. Antes da sua fala, como sempre, como aqui na Seara, como em algum templo, além da prece, tem uma música, e lá não ia ser diferente. Então, antes que ele falasse, o coro do templo entoou um hino belíssimo chamado Glória aos Servos Fiéis, abençoando aqueles que irão auxiliar os infelizes. Então, Albano inicia o discurso clamando, não pedindo. Ele praticamente clama a necessidade de buscar o que temos de melhor dentro de nós mesmos. Ele está falando isso para os desencarnados, mas eu acredito que a gente está percebendo que tudo que é falado para eles serve para nós também, Então, para que a gente, busque o que temos de melhor dentro de nós para converter esse sentimento em auxílio ao próximo. Pois as zonas purgatórias multiplicam-se assustadoramente ao redor dos encarnados.
o nosso campo mental, ele é tão facilmente influenciável e tão facilmente se vicia, que todo trabalho primeiro faz uma higienização mental através da prece e da música. Não é isso? Quantas vezes a gente está sentadinho aqui dentro, nossa cabeça vai lá para fora pensar em coisa que não tem nada a ver. Então, para nós, a fixação de ideia é muito difícil. Então, ele faz, porque ele prepara o campo mental para a gente entender o apelo da mensagem. Senão a gente escuta, quantas palestras a gente já escutou, que a gente saiu da palestra e falou, hã? O que eu absorvi? Né? Parece que eu fui, acalmei, mas eu não sei nem o que foi dito. Quer dizer, a gente não absorve. Né? Então, é muito importante essa preparação, essa limpeza astral da vida com ele. Aí eu queria fazer uma pergunta. Qual é a nossa probabilidade de queda? Qual é a chance da gente cair? Qual é a probabilidade de hoje mesmo eu olhar para alguém com descaso, com desdém, com fofoca, com impaciência, com falta de caridade, não é? Então, esse convite que ele faz é muito interessante, porque ele é visto como um dos que mais se dedica ao bem. E uma pessoa que já está nesse nível tem a humildade, né, de se colocar para nos convidar ao bem. A gente fala assim, não, nós somos boas pessoas, a gente não faz o mal, faz tempo que eu não roubo, faz tempo que eu não mato, foi na outra reencarnação. A gente esquece que, na verdade, enquanto esse amor não reinar dentro da gente, não há perdão. Então, hoje, eu não me permito, mas a energia, o impulso mental do que eu já vivi, ainda está comigo. Por isso que a gente fala que nós somos memória. Enquanto essa memória não for disciplinada pela vontade e a verdade do bem, nós continuamos de passado. Vocês vejam que várias vezes a espiritualidade fala assim, aquele que teve numa reencarnação o impulso do suicídio trará para essa reencarnação a tendência a cometer o suicídio novamente. Por quê? Porque ele vai ser punido? Não, porque ele vai ser chamado a lutar contra o impulso que fez motivo de queda no passado. E a gente está falando só de suicídio. A gente vai falar de traição, a gente vai falar de maldade, a gente vai falar de inveja, a gente vai falar de todos esses vícios, de todas essas paixões que machucam e adoecem a gente. Ninguém quer falar? Obrigado. Então, sobre o suicídio, eu venho de uma família de espírita, de policiais e de suicida. Foram 21 as tentativas de suicídio na minha família, só de primeiro grau, inclusive eu. Quando eu tentei o suicídio, eu era funcionário público estadual da área da segurança. Eu era casado, tinha 2 amantes e não tinha pais. Hoje eu tenho pais. Há 3 anos, o meu irmão mais novo, 10 anos mais jovem que eu tenho 58 anos, sou aposentado tudo. Ele se suicidou e estava numa situação financeira boa, como eu também não estou tão ruim. E ele tinha 3 motos, 2 carros, uma espetaria, 6 funcionários. Eu venho de uma família muito humilde, humilde mesmo. E ele cometeu suicídio, então é complicado, não é brincadeira. O que a gente vem estudando, e a espiritualidade vem tentando nos alertar, que a gente pode ter tudo. O que adianta vencer o mundo e perder a alma? O que adianta eu ter 20 amantes, dinheiro sobrando no banco, uma casa maravilhosa, empregados para me servir a hora que for, e minha alma está perdida?
Eu não vou ter paz. Tanto que a gente vê muitas pessoas que tiveram todas essas condições, fama, prestígio, dinheiro, poder, o que fosse, e não era por isso que deixaram de ter depressão. A depressão, portanto, é uma doença que está na alma, não está só no corpo. Quando ela já vira endógena, quer dizer, já vira uma mudança cerebral, celular, química, é porque ela já é mais antiga do que a gente imagina. Quando a gente herda biologicamente dos nossos pais, da nossa linhagem física, é porque aquela predisposição já estava no nosso organismo perispiritual. Então a depressão é a ausência de Deus. Vocês me desculpem, eu também posso sentir depressão. É aquele momento onde, igual um queijo suíço, o buraco está dentro da gente. Naquele momento da tristeza, a gente não deixa Deus entrar. Mas, por favor, não é Deus de barba branca, cajado na mão. É uma vibração poderosa de cura e transformação. A gente não permite que aquilo que está impregnado na nossa memória de frustração e decepção se modifique com a esperança verdadeira. Não é a esperança do alívio. É a esperança da verdade. Estava morto e voltou à vida. Lembra do filho pródigo? A gente até comentou esses dias de novo. Meu filho estava morto, ele voltou a viver. A gente às vezes está morto no mundo. Eu queria devolver a pergunta que você fez, porque quando nós lemos as obras tanto do Kardec quanto as subsidiárias, que nos esclarecem muito e nos consolam em determinados momentos, mas até onde, a pergunta que sempre me incomoda quando eu leio as obras, até onde realmente nós estamos também evoluindo? Se nós não estamos realmente, como você fez a pergunta, numa situação, até onde realmente nós estamos evoluindo enquanto humanidade, enquanto planeta se encaminhando para uma condição melhor? Até onde, embora eu não faça coisas que eu fazia 40 anos atrás, até onde eu estou melhor do que eu prometi quando eu pedi desesperadamente para estar aqui? Você vê que a espiritualidade é muito generosa e muito caridosa. Essa é uma resposta do porquê nós voltamos tantas e tantas e tantas vezes. Porque na verdade verdadeira, por favor, nós todos evoluímos muito pouco. É milímetro. E ele coloca no Evangelho, capítulo acho que 24, sobre mediunidade também, o quanto que a gente precisa voltar várias vezes para quebrar esse véu da ignorância, do instinto, do lampejo do sentimento, da evolução da emoção, até o aflorar do amor. Mas não esse amor dos homens, e sim o amor celestial. Quer dizer, ele mesmo mostra que é passo a passo. Hoje mesmo estava falando que a vida é processo. Se teve uma coisa que a psicologia me ensinou, foi que tudo na vida é processo. Nada é preto ou branco. Então, estamos evoluindo. Sem sombra de dúvida, ao olhar para trás, a gente vai perceber concepções e reações e escolhas um pouquinho mais amadurecidas. Mas a minha pergunta é a seguinte: essas decisões, essas escolhas, é por medo do inferno, medo do umbral, ou porque eu já amo um pouquinho mais? Essa é a questão filosófica da noite. Quando ele fala aqui, eu via que eu queria evoluir, a pressa de evoluir. Quantas pessoas espiritualistas têm uma pressa em evoluir e ascensionar, e não come carne, e não fala palavrão? Eu estou brincando, né? Não, quer dizer, faz tudo possível para isso, mas indiferente com o próximo. Mas também não pode ser o reflexo que propõe a doutrina, me esclarece e fala assim: olha, você está sendo esclarecido. Você não acha melhor você mudar de caminho, ser menos orgulhoso e menos egoísta? Porque olha o resultado. E fala, aí que a gente começa a se comparar com esses outros personagens. Você fala assim: nossa, mas nós veremos isso no próximo capítulo, quando eles precisam, com a força mental, produzir folhas e galhos de uma árvore e ela fica raquítica, né? Porque ainda... Quanto tempo o medo foi ferramenta de dominação?
Correto. Desde que o mundo gira. Desde que o homem entendeu que ele podia dominar. Mas vamos lá, eu acho que até mais antigo, por causa até da chegada dos espíritos de capela aqui, que não foi só uma chegada, né? Nós tivemos 3 grandes ciclos de chegadas. Mas a questão é o seguinte, o quanto que o nosso inconsciente pessoal, os nossos complexos, e o inconsciente coletivo determina a dor como mecanismo evolutivo. Quando nós começarmos a entender a chamada para a regeneração não é a dor como educação, é o livre-arbítrio. Quantos de nós vivemos a dor e a gente não percebe que escolheu? A dor vem como uma lei de atração inconsciente. Quando vai ver é um filho difícil, quando vai ver a perda do trabalho, quando vai ver a doença, quando vai ver um acidente, que parece que a gente não tem controle nenhum sobre aquilo. Agora, a chamada para a regeneração, esse mundo que estamos começando a construir, é um mundo onde o medo não cabe. O medo da punição não cabe. Se a gente parar hoje e entender que a gente pode desencarnar e a gente não precisa ter medo do umbral, porque a partir do momento que eu entendo o amor do Pai, eu me harmonizo, não importa o que eu tenha escrito atrás, eu já começo a modificar a minha carga vibratória. Então, essa punção de ganho e perda, essa ação compensatória que a gente vive, e foi muito firmado pelas ideias das religiões, que a gente começa a abandonar. Não é fazer o bem para ganhar o bem, é fazer o bem porque ele é o bem. Os nossos irmãos que falam sobre a chama violeta, eles não falam eu sou, eu sou, eu sou, Deus é. Essa vibração não é trocar. Enquanto a gente faz o bem esperando não ser punido, não sofrer, né, ter alguma recompensa, nós não estamos fazendo o bem pelo bem. Então essa talvez seja a chamada que estamos sendo convidados nessas últimas décadas, e é muito novo. Se a gente for ver todos esses milhares de anos, é muito novo. Então, o quanto estamos evoluindo? Pequeno. Por isso, a pergunta, qual é a nossa probabilidade de erro? É muito alto. Então, que a gente não vive pensando na expectativa negativa do futuro. A gente não vive só com expectativa positiva. O que machuca a gente é a expectativa da doença. Ah, eu vou envelhecer, vou ficar sozinho. Ah, eu vou envelhecer, vai que eu tenho uma doença horrorosa. A gente está com uma expectativa sempre do ruim. Por que a gente vive assim? Então a gente convida a dor o tempo todo, achando que é prudente. Então é por isso que a gente segura a nossa evolução. O medo faz parte da escolha. Fácil de tirar? Pelo amor de Deus, né? Não é. Porque é um condicionamento milenar, né? Mas se a gente já entender que a sombra já se revela, vai ficar mais fácil da gente lutar. Boa noite. Aqui, na verdade, é o próximo capítulo, mas como você falou do inconsciente, fala do subconsciente, porque naquela época tinha essa questão, né? Subconsciente, divisões. Se você puder falar um pouquinho se hoje o subconsciente virou todo o inconsciente. O subconsciente ou o inconsciente é a mesma coisa. O que a gente percebe é que cada indivíduo tem densidades mais pesadas ou mais sutis, né? Todos nós temos uma área da nossa consciência que a gente não chega. Eu posso parar agora e tentar lembrar o que eu comi de manhã. Já está no meu inconsciente. Mas isso é o inconsciente imediato da minha função do dia a dia. Agora, o inconsciente mais profundo, às vezes está uma coisa que ficou mal resolvida, uma dor que eu nem percebi que aquilo foi tão doloroso. Então, são as impressões pessoais, que é o inconsciente pessoal. São camadas. De acordo com a carga vibratória da emoção, essa energia vem com mais força, mais dor, menos dor e assim por diante. Só que, no nível de consciência coletiva, existe muita coisa que o ser humano ainda não alcançou como consciência, que é o inconsciente coletivo. São memórias coletivas, são vibrações coletivas e são noções do belo que também estão no coletivo.
Então, continuando a fala de Albano, ele diz assim, que muitos desencarnados, habitantes das colônias, muitas vezes não se dão conta que muitos irmãos ainda ignoram a luz. E aí ele faz a pergunta, como podemos ficar no isolamento do egoísmo, a caminho de esferas mais altas, sendo que Deus acende o sol para santos e criminosos, para justos e injustos? Se estamos aqui, se conseguimos chegar até aqui, é porque fomos ajudados. Espíritos mais evoluídos, amigos, intercederam diretamente por todos aqui presentes. E ele continua, todos nós já fomos sofredores e espíritos iluminados nos socorreram. Seria completa a nossa felicidade havendo lágrimas atrás dos nossos passos? Nobre querer chegar ao cume, mas o que veremos depois de subir a montanha toda? Então, nesse momento, ele apresenta a sua própria experiência. Ele vai falar da experiência que ele teve quando ele estava nesse processo de evolução, né, já na espiritualidade. Ele queria subir a qualquer custo, em aquisições morais, e ele conseguiu se desvencilhar de laços que o prendiam no sofrimento. Ele fala que não foi fácil, mas se destacou. E por sua posição ir se evoluindo, e foi merecida, né, quando ele chega num ponto alto e permanece. Mas quando ele volta para observar o vale, que é a região do sofrimento, ele ficou espantado pelo sofrimento que ele via das pessoas, dos outros espíritos, né? E a ignorância, a luta dos encarnados e desencarnados, o ódio criando moléstias, o egoísmo escondia a nobreza e a vaidade cegava. Então, nesse momento, ele chegou a se sentir feliz de saber que ele não estava mais naquele meio, né? Com aquele fluido baixo, né? Então, ele deu graças por ter se elevado. Está numa posição tão distante. E ele se vangloriava disso. E foi quando, numa determinada noite, ele notou que o vale se representava de fervente luz. Então, uma luz intensa atravessou o vale durante a noite. E aí ele questionou que só o misericordioso visitava o antro sombrio da dor. E ele via seres angélicos descendo rapidamente, buscando as zonas mais baixas, atraídos por aquela claridade bendita. Então ele parou um anjo e perguntou o que estava acontecendo, e o anjo respondeu que o Senhor Jesus visitava as trevas. E ele estava libertando as consciências escravizadas. E o anjo falou, olha, não tenho mais tempo para conversar com você, eu preciso voltar, porque eu quero colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais e amenizando padecimentos, cuidando de feridas e secando lágrimas. Dentro da doutrina espírita, a gente estuda muito o degredo, né? Que tempos em tempos, quando um planeta alcança certa evolução espiritual,
Aquele grupo de espíritos que não conseguiram acompanhar essa evolução terão como responsabilidade recomeçar a sua trajetória em planetas mais primitivos. Isso é um pânico para muita gente. Agora, se a gente olhar aqui a lição, a gente vai entender que a gente não precisa ter medo. Porque onde quer que Jesus nos colocar em tarefa, e se a gente entender que a gente está disposto ao bem, a gente pode estar num lugar muito esclarecido ou no meio da sombra. Quando ele fala que, por que ter nojo desses irmãos? É assim que a gente sente, né? Como ter fraternidade se a gente se coloca como bons e outros como maus? Muito difícil. Uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que era criança eram as questões do Coliseu. As festas no Coliseu, lá na época de Jesus, antes até, onde pegavam-se escravos ou pessoas que eram tidas como bandidos, né, criminosos da situação, e colocavam ali no Coliseu para serem devorados pelas feras, pelos leões, ou para aquelas guerras entre os gladiadores. Vocês vejam que, falando sobre evolução, hoje a gente evoluiu nos campos de futebol. Se a gente parar para pensar, é um processo de sublimação. Continuamos indo ver, continuamos ainda excitando, né? Hoje não é mais para ver uma fera comer a carne de um outro humano. Mas a gente ainda tem instinto. A gente ainda perde muito do nosso tempo atrás de um lazer que, desculpem, quem gosta, né? Mas entende onde eu quero chegar? A gente ainda está muito primitivo naquilo que é prazer. Veja que esse espírito aqui, o prazer dele é fazer bem ao próximo. Quanto tempo do nosso dia o nosso prazer é fazer bem ao próximo? Quantas horas a gente perde mexendo no celular? Quanto tempo do nosso dia útil é realmente para estudar algo bom? Quanto tempo a gente passa conversando com alguém? Você viu fulana? Você viu Fernanda Torres? É que virou meme, né? Desculpem. Mas quanto tempo a gente perde para nada? Então, a ocupação do tempo, outra instância importante. Olha só, hein, gente? Outra questão filosófica importante. O ser humano, ele sabe que está evoluindo quando o tempo dele é usado de forma mais útil. Alguém quer perguntar? Não. Então, ele continua, né? Atenuando o mal e, sobretudo, horizontes novos, a ciência e a religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. E aí ele fala para ele mesmo, né, que ele se envergonhava de si nesse momento. E ele faz uma reflexão que para onde ele marchava, o seu espírito preocupado da imensa família humana junto... Não, quando ele estava refletindo sobre as atitudes dele, e ele próprio se envergonhava, pensando aonde ele estava, que ele não enxergava o sofrimento que estava ao lado dele, né? Como ele pôde ser tão omisso e despreocupado com a família humana, junto da qual ele tinha conseguido muitas aquisições na vida, da vida. Então, como a Yarinha falou, ele fala, por que sentir nojo ante ao vale se o próprio Jesus me centralizava as aspirações? Como subir sozinho, organizar um céu exclusivo para minha alma, esquecido de valores de cooperação? Então, ele parou e voltou. Entendi que o caminho vertical e purificador é a sublime destinação de todos. Temos que continuar a ascensão, pois é o destino.
a gente daqui a pouco já está terminando o nosso tempo. Eu só queria falar mais um trechinho. Aqui no meu livro está na página 21. Ele faz essa súplica, né? Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir. Não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Buscando a interpretação, se você veio na sua reencarnação e o campo de trabalho é com uma única pessoa, esse é o seu campo de trabalho. Se o seu campo de trabalho é trabalhar a paciência e a humildade com a resignação, não é para aparecer. Muitas vezes você não vai ser elogiado do seu esforço, você não vai ter a retribuição que você espera, porque ali é um tipo de trabalho. Então tem trabalho que é para dentro, é com a nossa própria consciência, e tem trabalho que é a consciência do outro. Então a questão é que a gente não compare tarefa. Não compare, não diminua a sua. Faça bem feito. Mesmo que ela seja muito simples a olhos de outras tarefas, essa foi a tarefa que Deus nos deu. E cada um de nós, o que compete é executar bem. Conforme a gente executar, terminar, vai aparecer o próximo capítulo da nossa história. E assim serão as tarefas. O que acontece é que a gente fica tão chateado com a nossa tarefa que a gente almeja outra e não faz nenhuma. Depois dele discursar por mais um tempo, ele fez surgir um grande globo situado na parte central do templo. E desse globo mostrava cenas reais, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Infelizes desencarnados em despenhadeiro de dores imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam ao pé de vítimas desventuradas. Diante do quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muito de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira experiência vivida na carne. Prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. E, terminada a palestra, que durou cerca de 2 horas, os grupos foram sendo conduzidos para serem apresentados a Albano. E André percebe que tinham grupos grandes e grupos pequenos com diferentes objetivos e em diferentes missões. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes. Para todos, Albano possuía uma sentença generosa de estímulo e admiração. Abraçou-nos e com simplicidade perguntou se eles partiam em obrigação especializada. E o Jerônimo explica que sim, que eles irão atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos. E eles estão prestes a desencarnarem na crosta.
Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregam-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Então, Albano transmite palavras de ânimo, né, desejando boa sorte e que com certeza eles irão alcançar o que eles estão indo buscar. Pessoal, então a gente encerra a introdução, o primeiro capítulo, e fica sempre o convite para leitura. Leiam antes, né, 1, 2 capítulos para cada encontro, porque aí fica mais fácil da gente destrinchar, né, a história, da gente formular ideias, e o mais importante, fazer associações com a nossa evolução, com as nossas escolhas pessoais, para ver que muitas vezes a gente acreditou durante tanto tempo da nossa vida que a gente estava certo. Aí, graças a Deus, o tempo passa e coloca as coisas no lugar, né? Quebra a ilusão, mostra que não é bem assim, e que a gente tem que baixar um pouco a nossa expectativa, né? Andar com mais simplicidade e festejar os pequenos passos. Então, vamos nos acomodar para fazer o encerramento. Lembrando que depois que terminar aqui, às 8 horas inicia o trabalho de desobsessão. Então, vocês estão convidados a permanecer, se possível, em silêncio. Possível não, em silêncio. Então, vamos fechar os olhos, respirar profundamente e agradecer fortemente a espiritualidade que nos envolveu no estudo de hoje. Agradecer a Yarinha com a sua sabedoria, que nos explica, nos orienta. Que a gente consiga lembrar das palavras ditas e aplicá-las no nosso dia a dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito obrigada, boa noite a todos e até a semana que vem.